Boa noite, começamos agora o segundo módulo do curso Planos de Governo e Campanha Eleitoral com Silvio Barros. Quem perdeu o módulo de ontem pode procurar o vídeo no nosso canal no YouTube. A gente vai deixar o link no nosso chat. Esse curso é promovido pela Fundação Milton Campos e é uma ótima oportunidade para quem está na disputa eleitoral desse ano e pode absorver um pouco da experiência do Silvio Barros. Sempre importante relembrar a trajetória dele na política. 2 vezes eleito prefeito de Maringá, foi também secretário de Planejamento, de Desenvolvimento Urbano e chefe da Casa Civil do governo do Paraná. Boa noite, Silvio. Boa noite a todos os nossos participantes desse curso. É um prazer estar aqui com vocês novamente. Bom, eu gostaria de primeiro agradecer o Silvio pelo curso, a todos pela presença, em nome do presidente da Fundação Milton Campos, Covatti Filho, e do presidente nacional do Progressistas, Ciro Nogueira. Só para lembrar do conteúdo do curso hoje, o módulo 2 chama-se Construindo o Discurso, com os subtemas Identificando os Problemas da Cidade, Propondo as Soluções e o Contexto da Covid-19 e seus impactos sociais, econômicos e políticos. A todos que nos assistem, lembramos que a sua participação é essencial. Por isso, ao longo do módulo, mande sua pergunta pela caixa de conversa do chat, que fica ali na parte de baixo da tela. Se você passar o mouse por cima, você vai ver o balãozinho do chat. Ali que a gente vai conversar, você manda sua pergunta e no final a gente faz uma grande rodada de perguntas para o Silvio Barros. Então é isso. Vamos ao curso. Silvio, é com você. Muito obrigado. Como eu disse, é um prazer estar aqui com vocês e a gente vai dar uma recapitulada assim de um flash, né, de 30 segundos, 1 minuto, sobre o que a gente falou ontem. Ontem nós tratamos sobre a motivação, por que uma pessoa entraria na política, se disporia a participar de uma campanha, num contexto onde os políticos estão com a imagem assim tão deturpada, tão degenerada, e o que efetivamente nos faz querer atuar e participar da transformação que a atividade política pode promover. E aí a gente fez uma série de comentários bem interessantes ontem, com vários vídeos, mas a síntese da conversa é a seguinte: existe um abismo entre a sociedade e os políticos. Esse abismo é reconhecido, as pessoas percebem que a impressão que a gente tem é que os políticos vivem em outro mundo. A vida deles não tem nada a ver com a nossa realidade, com os nossos problemas. E, na verdade, eu não devia nem falar deles, devia falar nós, né, porque eu também sou político. Mas o que efetivamente está acontecendo é que nós estamos vivendo, em relação à política, uma crise de confiança. Esse é o problema. Estamos num momento em que as pessoas perderam a confiança nos políticos. Não acreditam mais no que eles falam. E a gente queria tratar um pouco desse assunto hoje, lembrando que a melhor maneira de nós transpormos esse abismo, e é o que a gente tem que fazer, é construir uma ponte baseada em confiança. A sociedade precisa voltar a confiar nos políticos. E para que ela possa confiar nos políticos, a gente não pode sair por aí prometendo aquilo que não pode ser cumprido. Porque se você promete e não cumpre, então você é mentiroso, mentiroso não merece confiança, essa ponte não vai existir dessa construir a ponte da confiança, e é necessário também a gente fazer com que haja transparência, porque esta confiança depende da transparência. Se não houver transparência, se as pessoas não puderem acessar as informações corretas, se elas não tiverem acesso àquilo que efetivamente está sendo feito, então fica mais difícil da gente construir essa confiança. E além disso, é preciso também que haja eficiência no serviço público, no trabalho que os gestores públicos, os políticos, desempenham em benefício da sociedade.
é fundamental que esses três componentes façam parte da relação que deve haver entre a sociedade e os políticos. Porque, afinal de contas, os políticos vêm da sociedade, como nós vimos ontem, eles, num governo democrático, os governantes são do povo, pelo povo e para o povo. Então, não deve haver esse abismo, as coisas estão intimamente ligadas. E, em função disso, é necessário que a gente estabeleça, então, essa nova relação, essa outra maneira de construirmos confiança, respeito, credibilidade por parte da classe política. E isso começa na campanha. Esse processo todo começa na campanha. Grande parte dessa perda de confiança se dá pelo estelionato eleitoral. Pessoas que vão para a campanha prometem, prometem, prometem e depois não cumprem. E com isso, a credibilidade nos políticos, obviamente, desmorona. Bom, nós vamos conversar aqui um pouquinho sobre a construção do discurso agora. Na construção do discurso, nós precisamos definir o que as pessoas querem. Que tipo de cidade os moradores estão querendo. É óbvio que não dá para a gente ter tudo de uma vez só, não dá para ser tudo para já, mas se nós não soubermos para onde nós estamos indo, se nós não tivermos uma imagem da cidade que a gente gostaria de ter, então vai acontecer um fato muito interessante, que todos nós conhecemos: quem não sabe para onde vai, não chega. É assim, é bem simples. Se você não sabe para onde está indo, então você nunca vai chegar. Então, para onde nós estamos indo? Que cidade a gente gostaria de ter? Essa é uma pergunta interessante, e eu imagino, né, que vocês vão olhando a essas colocações aqui. Seria, por acaso, aí na sua cidade, o desejo de erradicar a pobreza e a fome? O desejo de ter saúde de qualidade, educação de qualidade, saneamento básico, água, esgoto para todo mundo, empregos dignos e crescimento econômico, redução de desigualdades? Vocês gostariam de ter uma cidade inovadora, uma cidade sustentável, uma cidade adaptada e preparada para as mudanças climáticas que estão acontecendo com esses fenômenos, tempestades, coisas tão complicadas que estão acontecendo, e as cidades às vezes não estão preparadas, são pegas de surpresa e os prejuízos são enormes. Bom, se por acaso a cidade que vocês querem, aí onde vocês moram, que os cidadãos da sua comunidade desejam, é mais ou menos parecida com isso, então tem uma coisa bem interessante para mostrar para vocês. Dá uma olhada só nisso aqui. Você sabe o que é isso aqui? Os ODS, Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU, do que a gente chama de Agenda 2030. Olha que coisa interessante. O ODS número 1, erradicação da pobreza. O número 2, erradicação da fome. Número 3, saúde de qualidade. Número 4, educação de qualidade. Número 6, águas limpas e saneamento. Número 8, empregos dignos e crescimento econômico. Número 9, inovação. Número 10, redução de desigualdades. Número 11, cidade sustentável. E aí vai embora. Ora, a ONU elaborou esses 17 ODS baseado numa ampla consulta internacional no mundo inteiro. É um projeto da ONU, a Agenda 2030, começou em 2015 e vai até 2030. Eles definiram 169 metas para serem alcançadas, distribuídas nesses ODS todos, nesses objetivos. E definiram também indicadores para a gente poder medir, para a gente aferir se efetivamente nós estamos avançando em direção a alcançar esses objetivos. Isso já está feito há 5 anos. Tem muitas experiências de cidades que estão avançando nisso, que estão conseguindo conquistar importantes avanços e mudanças nesse processo. E isto é uma ação global. E o mais interessante disso é o seguinte: se você, que é candidato a prefeito, prefeita,
se você conseguir implementar projetos na sua cidade que avancem efetivamente promover essa transformação para que a sua cidade seja aquilo que vocês realmente querem, o fato de você colocar os seus projetos embaixo do guarda-chuva da ONU, da Organização das Nações Unidas, dentro do projeto da Agenda 2030 dos ODS, pode ajudar, pode proteger os seus projetos contra uma eventual descontinuidade política, se vier uma outra ideologia, se vier um outro partido adversário seu a assumir a prefeitura. Porque não serão projetos seus, não serão projetos com o seu carimbo, mas são coisas que a sociedade deseja e que são as mesmas que a ONU está propondo para o mundo inteiro, com os objetivos, com os indicadores que estão estabelecidos lá. Então, às vezes, é bom a gente abrir mão um pouco da personificação dos nossos projetos e dizer o seguinte: nós queremos inserir a nossa cidade dentro do projeto da ONU, porque isso depois vai ser muito importante. Talvez agora na campanha as pessoas nem entendam direito, eles vão entender que se você quer erradicar a pobreza, reduzir desigualdades, se você quer água e saneamento para todo mundo, educação de qualidade, saúde, bom, isso eles vão entender. E se você disser que isso também é um compromisso que a cidade está assumindo com as Nações Unidas, para que o mundo inteiro avance nesse sentido, depois, quando terminar seu mandato, isto pode ajudar a proteger os seus programas, os seus projetos, contra a descontinuidade político-partidária ou ideológica. Então, pense nisso. Veja de que forma você pode inserir no seu discurso a Agenda 2030 da ONU, porque pode ser uma estratégia bastante interessante, muito promissora para a sua realidade. Então, vamos avançar agora em como que você pode obter informações para produzir o seu discurso. E aí eu queria dizer para você o seguinte: nós temos 2 ouvidos e uma boca, que é para a gente escutar mais e falar menos. Político, particularmente candidato, gosta muito de falar, né? Gosta de mostrar seus projetos, as suas ideias e tal, mas é saudável que a gente aprenda a ouvir. E as pessoas também gostam de candidatos que têm a capacidade de ouvir. Agora, se você tem pouco tempo, a campanha é muito curta, 40 dias agora, uma campanha curta, e você não tem como ouvir todo mundo, então você precisa desenvolver uma estratégia para ouvir muitas pessoas falando ao mesmo tempo. E aí eu queria compartilhar com vocês uma das estratégias que eu adotei nas minhas campanhas e que produziu realmente um impacto muito interessante. E hoje você tem que usar também as redes sociais, mas a gente fala disso daqui a pouquinho. Essa fotografia aqui é uma foto de uma das reuniões que eu costumava fazer no período de campanha, na casa de alguma liderança, de alguma pessoa num determinado bairro, que reunia 10 pessoas, 15, 20 pessoas, às vezes um pouco mais, na casa dele, na garagem da casa dele, para conversar com o candidato. Então, eu ia lá e dizia: olha, eu vim aqui para ouvir vocês. Eu vim aqui para saber como que a gente pode construir uma proposta na prefeitura que seja interessante para vocês. Só que se a gente abrisse a palavra para todo mundo, você já sabe o que vai acontecer. Você sabe que ninguém vai conseguir se entender, todo mundo quer falar ao mesmo tempo, um discorda do outro, e aí esse negócio não funciona. Então eu dizia: olha, como eu tenho pouco tempo, eu queria que todos vocês falassem de uma vez só, que é para a gente poder, se for um de cada vez, não vai dar tempo. Mas todo mundo falando junto, escreve para mim. Eu te dou uma fichinha aqui, uma folha de papel, e você escreve bem grande aqui, com letra de forma, a resposta para a pergunta que eu estava fazendo lá. Quais os serviços mais importantes para você, aqui no seu bairro? Eu estava querendo ouvir as necessidades de cada bairro. Aqui no seu bairro, quais são os serviços mais importantes para você? Aquilo que você realmente está precisando. E aí eles escreviam na folha de papel. Cada um colocava a sua necessidade. Depois eu juntava tudo isso e separava por assunto. Então tinha lá
saúde, problemas relacionados com a educação, problemas relacionados com a assistência social, segurança e daí por diante, ou a infraestrutura do bairro. Eu depois já levava até uma folha de papel assim desenhado, né, com uma circunferência, e na hora, dependendo da quantidade de assuntos que fossem levantados, a gente escrevia ali quais eram esses assuntos. E aí tínhamos então definido quais assuntos aquele bairro entendia que eram os mais necessários de serem abordados. Depois, eu pegava uma etiqueta, sabe essas etiquetas que a gente compra na papelaria? Aquelas redondinhas, adesivas, que são coloridas, tem vermelhinha, azul, verde. Eu comprava a etiqueta daquela e dava 3 etiquetas para cada pessoa. E dizia assim para ela, agora, supondo que o prefeito não consiga fazer tudo que o bairro exige e precisa de uma vez só, se ele tivesse que começar por algum lugar, por onde o prefeito deveria começar? Qual é o primeiro, o mais importante? Depois o segundo e o terceiro. Então vocês vão colocar por ordem de prioridade nos 3 que vocês acham mais importantes. A gente tinha aqui 8 áreas que eles tinham listado como áreas importantes, mas eu estava dando para eles a oportunidade de pontuar apenas 3. E aí, aqui é um exemplo de um dos bairros, olha o que aconteceu. Eles pontuaram a saúde como sendo o mais importante, depois geração de emprego e, em terceiro lugar, segurança. Pronto. Eu sabia que naquele bairro, os assuntos que a população mais tinha necessidade e interesse eram os assuntos relacionados à saúde, relacionados à geração de emprego e relacionados à segurança. Pronto, eu já conseguia sair dali com um discurso. Então, eu podia conversar com as pessoas sabendo alguma coisa a respeito disso. E, evidentemente, que nessa metodologia, de uma maneira muito rápida, numa reunião de 1 hora no máximo, eu já conseguia sair com um relatório dizendo, olha, aqui nesse bairro, essa é a situação. E foi muito rápido para mapear as áreas mais importantes da cidade. Claro, eu tentava organizar essas reuniões nos bairros mais populosos, nos bairros mais relevantes, para que a gente pudesse, sim, em pouco tempo, ter uma noção clara de como está efetivamente a cidade, onde estão as principais reclamações. E é óbvio que aí a equipe da gente, as pessoas do nosso grupo e mesmo aquele companheiro que tinha convocado a reunião, nos ajuda depois a definir de uma maneira mais pontual quais eram os problemas. Embora, na ficha, quando as pessoas escrevem, elas colocam de uma maneira um pouco mais precisa quais eram os problemas. Então, eu terminava aquela reunião, ia para casa com um diagnóstico do bairro. E isso me dá um discurso que efetivamente as pessoas vão entender e eu serei preciso, serei objetivo na hora de tratar dessa questão. E o mais interessante, na hora de ir para um debate ou na hora de fazer uma entrevista, eu podia dar um exemplo. Só, por exemplo, no bairro tal, a comunidade quer isso. E eu não tinha muita margem de erro, porque eu tinha passado por esse processo e sabia exatamente qual era, de fato, a demanda que aquele bairro tinha. Uma outra ideia que a gente implantou aqui, e como eu disse ontem, né, eu vou estar falando muito de ideias da minha experiência, compartilhando com vocês. Algumas delas pode ser que sejam úteis para vocês. A outra ideia é que a gente criou um negócio chamado Espaço da Cidadania. Agora, por conta da pandemia, não vai ter comício, mas nós organizávamos no lugar do comício, a gente não fazia comício, mas em vez de fazer comício, a gente marcava um determinado lugar, na rua mesmo, e armávamos uma tenda e colocávamos cadeiras de plástico, e chamávamos a população para conversar com o candidato, para dizer para o candidato aquilo que eles queriam colocar. Em comício, de modo geral, as pessoas vão lá e ele escuta um monte de gente falar, os candidatos a vereador, o candidato a prefeito, mais não sei quem, mais não sei quem. A gente fazia diferente. Nós dizíamos assim, aqui é uma reunião política para você falar e para a gente escutar. Então, os nossos candidatos a vereador, que tinham alguma relevância naquele bairro ou interesse,
eles iam conosco e a gente falava 3 minutinhos e ouvia o resto do tempo. E depois, obviamente, nesse processo de ouvir, vinham perguntas, e aí sim está a riqueza dessa participação. Quando você faz um comício convencional, você fala, e não sabe efetivamente o quanto fala atingiu as pessoas, encantou as pessoas, fez com que elas se tornassem um reprodutor das tuas ideias. Mas quando você faz uma reunião desse tipo, o que acaba acontecendo é que as pessoas perguntam, elas interagem com a gente, e dependendo da qualidade da sua resposta, essas pessoas vão reproduzir aquilo que elas ouviram, se elas entenderem que você deu atenção, que você efetivamente respondeu à altura, que sentiram firmeza no seu domínio da matéria, no seu conhecimento, é absolutamente garantido que elas vão reproduzir isso. Elas vão falar para outras pessoas. E é isso que a gente precisa no processo eleitoral. A gente não dá conta de falar com todo mundo, nós precisamos que outras pessoas peçam voto para nós, que elas efetivamente encantem os outros com as nossas ideias. Então, o Espaço da Cidadania servia para isso, e era a oportunidade de eu ouvir. Né? Aqui, abria o microfone, e as pessoas que queriam fazer perguntas tinham a oportunidade, então, de consultar, de perguntar, de reclamar, de falar que a atual administração fez ou não fez isso, ou de dizer que tem coisas boas que gostaria que fossem mantidas. E isso valoriza muito a relação e o processo de construção do discurso e de construção de relacionamento com a população. Isso é muito importante, que você construa uma relação de confiança, uma relação de segurança entre as pessoas. Essas ideias não estão de todo descartadas. Muitas cidades abriram aí a oportunidade de fazer reunião, até 100 pessoas e tudo. Se você tiver a oportunidade de fazer isso num espaço grande, ou mesmo num espaço aberto, na rua, a gente fazia na rua, né? Tinha a tenda lá, porque se chovesse as pessoas tinham onde se abrigar. Mas, enfim, se você tiver a oportunidade de fazer isso com toda a segurança, com álcool gel, com a sua máscara e etc., você tem efetivamente um diferencial. A oportunidade de falar e ouvir e de construir uma relação com as pessoas através desse processo de campanha. Uma outra coisa muito útil, e agora não sei, com esse negócio da pandemia está mais complicado, é o rádio peão, né? Todos vocês conhecem o rádio peão. Rádio peão às vezes funciona bem, a gente sempre fez aqui com campanha com pessoas idosas, porque o idoso não paga o ônibus, né? Idoso, assim, saudável, né? Idoso bem disposto. Eu já sou idoso, eu já tenho aquela credencial para estacionar em vaga de idoso. Mas eu sou uma pessoa saudável, eu não tenho nenhum problema de comorbidade, nada, mas, teoricamente, essas pessoas, então, podem andar de ônibus de graça, e a gente escolhe pessoas com uma boa argumentação, mas, principalmente, com uma boa capacidade de ouvir, tomar nota. E aí, durante a campanha, eles estão no ônibus ouvindo o que as pessoas estão falando dos candidatos. E aí tem a oportunidade de intervir, de fazer um comentário e tal, mas era muito importante no final do dia ou no final da semana, quando a campanha era mais comprida, era melhor, nesse sentido. Eu tinha reuniões com o pessoal do Rádio Peão e eles me reportavam quais eram as dúvidas que as pessoas tinham a meu respeito. Qual foi a fake news que colou, que as pessoas acreditaram e que precisaria, de alguma forma, ser desmanchada. A gente tinha a oportunidade de passar para eles argumentos que eles poderiam usar. Se eu ouvisse alguém falando uma coisa só, eu ouvi você falando isso aí, mas não é bem assim não, viu? Eu tive a oportunidade de ouvir lá, tive numa reunião e tal, o pessoal me contou, o candidato mesmo me falou que essa história é um pouco diferente. E aí você tem um espaço e uma estratégia importante. Agora, com a redução na ocupação dos ônibus, com os idosos em situação de risco, não tendo muita possibilidade de sair de casa,
A gente precisa repensar um pouco esse conceito, mas ele não é descartável, principalmente em momentos estratégicos, onde, de alguma forma, a sua imagem está sendo, tá no alvo, né? Ou por comentários positivos ou por comentários negativos. É importante a gente ter essa capacidade de ouvir, de se identificar com o que o eleitor e como que a gente pode, de alguma maneira, se beneficiar dessas informações e capitalizar um pouco também, passar recado, passar informações para frente em função disso. Agora, ontem a Suzana fez uma pergunta sobre a questão da verdade. O último tema do curso é o dilema da verdade. E aí a gente vai abordar isso dentro do contexto da política, né? Mas eu falei para vocês ontem que hoje eu ia tocar nesse assunto, e eu quero compartilhar com vocês um pensamento de um cientista político americano chamado Thomas Sowell. Ele é um economista, cientista político, e eu me identifiquei muito com o pensamento dele, particularmente com esse que eu vou compartilhar com vocês agora, porque, vejam bem, olha a colocação que ele faz. O fato de que muitos políticos de sucesso são mentirosos não é exclusivamente reflexo da classe política, é também um reflexo do eleitorado. Quando as pessoas querem o impossível, somente os mentirosos podem satisfazê-las. É isso aí. É isso aí. Agora, durante a campanha, vocês estarão ouvindo pedidos da população que não podem ser atendidos. É impossível. E muitos deles serão insistentes, muitos deles serão enfáticos, e muitos deles serão eventualmente de segmentos inteiros que estarão dispostos a assumir compromisso com você, desde que você prometa. Só que se for algo que a gente entende que não dá para você cumprir, então não prometa. Não faça isso. Primeiro porque eles talvez não saibam o que estão pedindo. E se a gente fizer isso e depois concluir que não pode ser feito, que não tem como você honrar o compromisso e cumprir, isto faz com que aquele tal abismo que a gente viu agora há pouco fique cada vez mais largo e mais profundo. Cada vez mais difícil construir a ponte da confiança, da transparência, porque você vai estar se relacionando com pessoas, dizendo para elas algo que é o que elas querem ouvir, mas que não pode ser feito. Então isso é muito sério, isso é uma coisa muito importante, muito perigosa até, se a gente se equivocar. E aí eu quero compartilhar com vocês a equação, é uma equação matemática, da satisfação do eleitor. Não agora necessariamente na campanha, mas a satisfação do eleitor que votou em você. Se ele votou em você e você virou prefeito ou prefeita, você quer que esses eleitores te apoiem, que eles te deem aprovação deles sobre a sua gestão, e é muito importante que você conheça a equação. Então vamos explicar essa equação. É assim, a satisfação do eleitor é igual às possibilidades reais daquilo que eles te pediram sobre as expectativas, as possibilidades de você realmente fazer aquilo que foi pedido sobre as expectativas. E o resultado dessa conta tem que ser, no mínimo, igual a 1. O ideal é que seja maior do que 1. Isso é o ideal. Mas, no mínimo, tem que ser igual a 1. Então, numa divisão, quando que uma conta dá igual a 1? Quando o denominador e o número e o seu divisor são iguais. 2 dividido por 2 dá 1. 4 dividido por 4 dá 1. 10 dividido por 10 dá 1. Então, o que está em cima e o que está embaixo devem ser iguais. Quando que a conta dá mais do que 1? Quando o número de cima é maior do que o número de baixo.
Então, se você dividir 10 por 2, vai dar 5. Se você dividir 10 por 5, vai dar 2, mas ainda são números maiores do que 1. Se você tiver um número em cima que é menor do que o número de baixo, a conta dá 0, 0, é horrível. Para o político é um desastre, porque significa que você está abaixo daquilo que as pessoas esperavam. Então é importante a gente entender como é que isso funciona. Agora, vamos simplificar esse negócio da matemática aqui, da fórmula. O que está sendo pedido para você tem condições reais de ser feito? Condições econômicas, financeiras, físicas, políticas, tem condição de ser feito? Se tem condição de ser feito, então já é uma grande coisa. Agora, a expectativa das pessoas em relação àquilo que foi pedido, qual é? Se você conseguir chegar a uma situação em que a sua possibilidade real de fazer supera a expectativa das pessoas, prometa sem medo. Seja firme, demonstre segurança, diga, eu vou fazer. Confie em mim que eu vou fazer e pode me cobrar. Então, se você tiver esta condição, pode prometer sem medo. Se você tiver dúvida, então prometer não é a melhor alternativa. E se você souber que as pessoas estão esperando uma coisa que você não consegue fazer, bom, aí cai fora. Não assuma esse compromisso. Não se prejudique e não prejudique a classe política, principalmente não tire a esperança das pessoas. Sabe, uma coisa muito importante para um candidato, e eu dizia sempre que a campanha é a coisa mais legal, a parte mais bacana do processo todo. Porque na campanha, você vai ter a oportunidade de ver muitas pessoas chegando em você e materializando a esperança deles de resolver um problema, de mudar de vida, na tua pessoa. Caramba, isso é uma baita responsabilidade, mas também é muito gratificante. Você personificar a esperança das pessoas. E aí que eu disse, para você depois realizar isto, você tem que ter os meios e as condições, e tem que ter a inspiração, e tem que ter bênção e proteção de Deus, porque senão não chega lá não, viu? É complicado. Então, enfim, o que a gente precisa é que esta equação efetivamente funcione. Essa equação tem que dar o resultado que nós precisamos. E aí eu quero mostrar uma coisa para vocês, que é bem interessante. Deixa eu mostrar isso aqui. Eu não sei se vai dar para vocês verem daí, mas esse material aqui eu produzi pelo partido, aliás, foi o PP, justamente o progressista, que patrocinou isso aqui para nós, logo no começo da gestão. Olha só, compromissos 80% cumpridos em 1 ano e meio de mandato. 80% dos compromissos cumpridos em 1 ano e meio de mandato. Vocês não vão conseguir ver aí, depois um outro dia eu acabo mostrando isso, vou fazer um slide para vocês. Este material aqui era o tal do santinho dos compromissos, né? Que a gente distribuía cada vez que eu ia numa reunião, durante a campanha, a gente entregava esse material. Quais os compromissos que eu estava assumindo com a cidade, com o eleitor, e de coisas que a gente iria fazer. Tudo que está em vermelhinho aqui, nós já tínhamos feito. O que estava em verde, a gente estava fazendo. E do meu compromisso inteiro, tinham 4 itens só, 5 itens aqui, que ainda não tinham sido feitos em 1 ano e meio de governo. Dos 5 itens, todos menos um foram cumpridos dentro dos 4 anos. E aí, obviamente, reeleição garantida, né? Reeleição é plebiscito, sim ou não. Se o povo está gostando, continua, se o povo não está gostando, troca. É assim, reeleição é assim. Então, a gente conseguiu cumprir os compromissos. Agora, eu quero comentar com vocês sobre um compromisso que eu não cumpri, esse que ficou para trás. Aqui em Maringá,
tinha uma avenida que ligava a zona norte da cidade com o centro da cidade, atravessando uma rodovia. A cidade, aqui vocês estão vendo a Avenida Colombo, a cidade nasceu para os dois lados aqui, para o sul e para o norte. Então, a Avenida Colombo é uma estrada, é a rodovia que leva para Curitiba, a nossa capital, e que vai para o oeste do estado. Então, esta rodovia ficou no centro da cidade, ficou bem no meio da cidade. E isto causava uma série de problemas, porque aí são muitos caminhões graneleiros, aqui é uma região produtora de grãos, então os caminhões indo para o porto de Paranaguá, passando bem no meio da cidade, bem no meio. Esta outra aqui é uma outra rodovia que vem do interior de São Paulo. E vindo do interior de São Paulo, vindo do Mato Grosso do Sul, ela então aqui entrava na rodovia que ia para Paranaguá, ou entrava aqui para o oeste, ou vice-versa. Vinha do oeste, do Mato Grosso, e da outras regiões, vinha do oeste para cá, subindo para São Paulo. Então, este cruzamento aqui ficava bem no meio da cidade. E esse cruzamento era um caos, porque eram quilômetros de congestionamento na hora do pico, na hora que as pessoas que moram na zona norte da cidade, que é a mais populosa, tinham que vir para o centro. Então, isso aqui era um caos. E aí, durante a campanha, todo mundo reclamava disso. Esse congestionamento é horrível, a gente perde muito tempo, e é uma situação terrível. Então, eu prometi que ia fazer um viaduto aqui. Exatamente nesse entroncamento. Eu ia fazer um viaduto para que as pessoas, os caminhões principalmente, que estavam tendo que vir para Paranaguá, não tivesse que parar no semáforo, não tivesse que criar aquela situação, eles iriam direto, fariam um viaduto, um trevo, né? Imagina fazer um trevo no centro da cidade. Mas eu prometi isso. E aí, sentei na cadeira, chamamos os engenheiros, fizemos todos os estudos possíveis e chegamos à conclusão óbvia. Não dá para fazer um trevo no meio da cidade. Não tem jeito. O que vai gastar de desapropriação, e não tinha como, não tinha jeito de fazer isso. Não tinha espaço para as jamantas, bitrens, né, os rodotrens fazerem conversão. Não dava. E aí eu fiquei com o mico, né? E agora? Eu prometi, coloquei no meu plano de governo e não dá para fazer. Mas o que dá para fazer? Como é que nós temos que resolver esse problema? De que forma a gente consegue tirar esses caminhões daí e resolver o problema? Tinha que fazer o contorno da cidade. Um contorno que nós chamamos de contorno norte. Essa era a obra que precisava ser feita. Esta obra iria realmente fazer os caminhões chegarem de lá e irem embora para Curitiba ou irem para o oeste sem passar pela cidade. E toda esta área aqui estaria livre dos caminhões. Só que, olha o tamanho da obra. Fazer o viaduto, o trevo, era moleza. Era coisa de criança, perto do tamanho dessa obra. Isso é obra para 400 milhões de reais. 17 quilômetros de rodovia desviando do centro da cidade, com inclinações máximas, que é o que o DENIT permite, sem nenhum cruzamento, separando um pedaço da cidade do outro. Uma obra extremamente complexa, mas absurdamente necessária para resolver o problema. E aí, quando chegou na outra campanha, que eu seria cobrado, eu disse, olha, gente, eu reconheço e admito que a solução do trevo, do viaduto, não era a solução correta, ela não resolveria o problema, os caminhões ainda teriam que entrar dentro da cidade, nós precisamos fazer o contorno. E o contorno é uma obra muito mais cara, muito mais difícil, muito mais complexa, no entanto, é esta a solução. E eu quero a oportunidade de vocês cumprir todas as outras coisas. Não fiz essa porque se eu tivesse feito
só para cumprir o compromisso, teria feito errado. Eu não teria resolvido o problema que nós queremos resolver, que é tirar os caminhões do centro da cidade. Então, eu quero o seu voto de confiança para me dar a oportunidade de construir o contorno. E antes de terminar o segundo mandato, o contorno foi entregue. Então, gente, é muito importante você construir esta credibilidade, você construir essa relação com as pessoas e fazer com que eles efetivamente confiem que se você cumpriu tudo que estava na lista e este aqui, não é que você esqueceu, não é que você ficou com preguiça, não. Você chegou à conclusão de que prometeu a coisa errada na campanha. E eu aprendi uma grande lição. A gente precisa ser muito cuidadoso na hora de prometer as coisas. O estudo que a gente fez depois, eu devia ter feito antes. Nem sempre você vai conseguir, porque às vezes você pode não ter acesso às informações da prefeitura para poder checar se aquilo está certo ou não. Claro com as pessoas, olha, não fiz, prometi, não fiz, se tivesse feito não teria resolvido o problema, a solução é mais complexa, muito mais cara, muito mais demorada, mas eu assumo o compromisso de fazer. E efetivamente foi feito. Mais do que isso, a gente acabou desenvolvendo um outro projeto, que é o projeto de um corredor exclusivo de ônibus para justamente este trecho da cidade. Esta avenida super congestionada, a gente acabou conseguindo fazer um corredor exclusivo para os ônibus poderem trafegar e dessa forma a gente reduzir significativamente o fluxo, o tráfego de pessoas, de carros e priorizar o transporte coletivo, que é muito importante em qualquer situação, em qualquer cidade. Então, essencial que a gente organize o nosso discurso dentro de uma lógica que nos permita efetivamente fazer o que a cidade precisa que seja feito. Independente do que a gente prometeu, fazer aquilo que a cidade precisa que seja feito. Abrimos algumas praças, algumas rotatórias, para colocar terminais de embarque e desembarque, transformamos praça em rotatória, e isso ajudou bastante, foi uma coisa importante para a gente dentro do projeto, e já ampliamos o projeto dos corredores de ônibus para outras áreas da cidade, para outros espaços que serão também muito relevantes. Então, eu quero agora desafiar vocês a pensarem. Pensa nessa pergunta. Olha bem para essa pergunta. Escreve aí no papel, aí onde você está agora, quais são os 3 maiores problemas da cidade que os eleitores esperam que o prefeito resolva. Isso, obviamente, está diretamente relacionado com a sua campanha, né? Então, quais são os 3 maiores problemas que tem aí na sua cidade e que as pessoas esperam que o prefeito resolva? O que é importante quando a gente monta uma proposta de governo para a campanha e quando a gente constrói um discurso para conversar com o eleitor? É importante a gente ter a capacidade de identificar com muita precisão, estou falando de precisão, quais são os problemas. Sabe o que tem acontecido? Eu faço palestras no Brasil todo sobre gestão pública, sobre governança colaborativa, e eu sempre uso essa pergunta como uma referência. Eu pergunto para as pessoas, fala aqui para mim quais são os 3 maiores problemas que a sua cidade tem que resolver e que vocês acham que é responsabilidade do prefeito. Sabe o que acontece em 80% das vezes? Os 3 problemas são os seguintes, na resposta deles: saúde, segurança e emprego. Olha, a maioria das cidades é assim. São são raras as exceções, mas a maioria das cidades a resposta é sempre a mesma. Saúde, segurança e emprego. Altera a ordem da prioridade, então às vezes é saúde, às vezes é segurança, mas é mais ou menos por aí. Qual é o problema? Quando eles respondem isso, eu viro para eles e digo assim, espera um pouquinho, o que foi que eu perguntei para vocês? Qual foi a pergunta?
A pergunta foi: quais são os 3 maiores problemas que a sua cidade precisa resolver e que você espera que o prefeito resolva? Agora, em que lugar do mundo saúde é problema? Em que lugar do planeta Terra segurança é problema? Onde é que emprego é problema? Isso não bate, não combina com a pergunta que eu fiz. Eu perguntei quais são os problemas. Vocês responderam saúde, saúde não é problema, saúde é solução. Segurança não é problema, segurança é solução. Emprego não é problema, emprego é solução. Então, vocês responderam errado. Aí as pessoas param para pensar e dizem, não, peraí um pouquinho, não é que o problema está na saúde. Eu falei, então, mas eu perguntei qual é o problema. E aí, tenta responder agora. Se por acaso, quando eu fiz a pergunta, você pensou e chegou à conclusão que saúde era um deles, qual é realmente o problema na área da saúde? Opa, agora ficou difícil de responder, hein? Agora ficou mais complicado. Porque pode ser que esteja faltando médico, pode ser que as consultas especializadas e as cirurgias eletivas estejam demorando demais, pode ser que seja falta de remédio, pode ser que não tenha uma UPA na sua cidade para atendimento emergencial 24 horas. Aí pode ser um monte de coisa. Tudo na área da saúde, mas é um monte de coisa. Qual dessas coisas realmente é a prioritária e a mais importante de ser resolvida? Aí, para alguns bairros, vai ser uma, para ter um outro tipo de desenho. Mas, gente, é muito importante você entender isso, porque se você não for capaz de precisar qual é de fato o problema, você não vai achar a resposta. Você não vai conseguir construir uma resposta, você não vai conseguir construir uma proposta que as pessoas entendam que satisfaz a sua necessidade. Seja na segurança, seja na saúde, seja no emprego, na educação, na infraestrutura, seja lá onde for. Então, no processo da campanha, no processo de ouvir, de construir discurso, você precisa encontrar exatamente onde está o problema. E agora eu quero mostrar para vocês um case, assim, é digamos, uma alegoria. Mas é uma alegoria que mostra bem para a gente como é que esse negócio de fato funciona. Dá uma olhada nisso. É a lenda da epidemia de ratos. Muito bem, uma determinada cidade estava cheia de rato. Rato para todo lado. Onde você fosse tinha rato, dentro dos armários tinha rato, na escola tinha rato, estava cheio de rato. E o povo começou a ficar bravo, começou a reclamar do prefeito, começou a chamar os vereadores querendo uma resposta, cobrando, a imprensa cobrando, todo mundo, o negócio estava complicado. Aí alguém chega para o prefeito e diz assim, ó, prefeito, é o seguinte, nós precisamos dar um jeito nos ratos e a solução é nós matarmos os ratos. Nós vamos contratar uma empresa, uma desratizadora, e vamos resolver esse problema. Nós vamos dar uma solução. Nós vamos dar uma solução para o problema dos ratos. E aí assim foi feito. O prefeito fez uma contratação emergencial, sem licitação, né, para poder resolver o problema o mais rápido possível. E aí mandou matar os ratos, e matou os ratos, e ficou uma beleza, aquele sossego. Nossa, as pessoas estavam adorando. O prefeito estava quase reeleito, só que 3 meses depois os ratos voltaram. E aí infestou de rato outra vez. E foi muito rato. E foi a mesma situação de antes, todo mundo reclamando e falando mal do prefeito, aquela coisa toda. Aí chega um outro assessor do prefeito e falou assim, prefeito, eu andei pensando, estudando bem o assunto, e eu cheguei à seguinte conclusão. Os ratos são atraídos porque tem muito lixo. Muita sujeira, muito resto de comida que as pessoas jogam. E é isso que atrai os ratos. Então, na verdade, o que a gente precisa fazer é uma limpeza geral na cidade. Nós temos que fazer uma limpa nesse troço. Temos que juntar tudo, limpar, deixar a cidade um brinco. E aí, essa era a solução. Recolher o lixo. Porque era um processo preventivo. Claro, se você recolhe o lixo, aí o rato vai comer o quê? E os ratos vão embora. E assim foi feito. O prefeito fez outra contratação
emergencial, e é caminhão para todo lado, e aquele mutirão, e convocando o povo e tal, e faz aquela limpeza, e acabou os ratos foram embora. Foi tudo muito bom, aí sim, agora já o tempo tinha passado, agora está perto da eleição, realmente esse prefeito vai ser reeleito, porque ele resolveu o problema, só que os ratos voltaram. Passou um tempo e os ratos estavam lá de novo. Bom, qual era de fato o problema? Não jogar lixo na rua. Esse era o problema. Só que não é a prefeitura que jogava o lixo na rua, eram as pessoas. E se as pessoas não parassem de jogar lixo na rua, o problema dos ratos nunca deixaria de existir. Quando se identificou com clareza qual era de fato o problema, aí descobriram que o primeiro dinheiro que foi gasto para matar os ratos foi dinheiro perdido, o segundo dinheiro que foi gasto também foi perdido, o terceiro devia ser aplicado para que a população participasse do processo, porque ali, de fato, estava o problema. Então, o que eu quero dizer para vocês com essa historinha é o seguinte: se a gente não conseguir, neste processo de construção de discurso, de relacionamento com o cidadão, se a gente não conseguir construir um entendimento claro, um mapeamento, um diagnóstico preciso do problema, talvez a gente não consiga resolvê-lo. E talvez a gente fique fazendo promessas que efetivamente não podem ser cumpridas. Promessas que, até se for cumprida, não vai atender à expectativa das pessoas. Lembra da equação? Capacidade de fazer dividido pela expectativa. Então, isto é muito importante que a gente compreenda, porque é essencial nesse processo, nesse desenho, que a gente tenha a capacidade de entender com muita precisão qual é, de fato, o problema que nós precisamos resolver. Mas importante é o seguinte: a gente não precisa saber tudo. Às vezes você consegue até identificar o problema com a ajuda de muita gente, e é para isso que a gente tem time na campanha, e é para isso que a gente conta com esse diálogo com a população, com as lideranças, mas você não sabe tudo, você não tem todas as respostas. Então é muito importante nesse processo que a gente busque quem sabe, que a gente efetivamente estenda e construa parcerias com quem tem propostas, quem tem soluções, quem entende do assunto. E aí, quando a gente fala, por exemplo, de desenvolvimento econômico, só para dar um exemplo aqui, o ideal é que a gente procure o Sebrae. E olha, o Sebrae tem um guia de apoio ao candidato amigo do eleitor. Eu não sei se você sabia disso, mas está aí. O Sebrae tem um guia. E você pode acessar esse guia até pela internet. Então, quando você vai falar de desenvolvimento econômico, é importante que você identifique isso com o pequeno empresário, com o pequeno empreendedor, porque são nas pequenas empresas que está o maior número de empregos a serem gerados na cidade. É ali que está o vigor da economia do teu município. E aí o Sebrae, por exemplo, neste guia, né, tem uma série de ideias de como fazer isso, tem todo um processo aqui, passo 1, passo 2, passo 3, passo 4, de como que o candidato pode entender direito qual é essa situação e o que ele pode se comprometer a fazer e no que o Sebrae pode ajudar, inclusive, a implementar isso depois, ganhando a eleição, você ter a segurança de que vai poder fazer. Olha aqui uma outra coisa interessante. Acabou de ser lançado agora em agosto desse ano, pela Associação Nacional de Transportes Públicos, o Programa de Transporte Público Eficiente, Barato e com Qualidade para prefeitos, prefeitas, vereadores e vereadoras. A ANTP fez um trabalho com outras entidades relacionadas à área de transporte para que houvessem propostas que permitissem ao transporte público atender às expectativas da população. E eles elaboraram um documento, está na internet, inclusive, no site da ANTP,
da associação, você vai poder encontrar este material e, com isto, alguns subsídios de coisas que você pode assumir compromisso e outras que eles te alertam, olha, não prometa aquilo que você não vai conseguir cumprir, porque aí tem uma série de perigos no meio do caminho. Então, fica aí mais uma informação. Existem várias fontes que podem ser acessadas, porque se você não sabe como resolver determinados problemas que foram levantados e identificados pela tua comunidade, tem gente que sabe. Cerque-se e certifique-se de que eles vão poder te ajudar em relação a isso. E a outra coisa importante, para poder te dar tranquilidade de prometer coisas que você vai conseguir cumprir, é fazer um alinhamento entre as coisas que você está prometendo com as coisas que o governo estadual ou o governo federal já estão desempenhando. Como tem esse descompasso, né, entre eleição municipal e eleição federal e estadual, então os governos estaduais e o federal já estão andando, eles já estão com programas em andamento. Aí você dá uma mapeada nesses programas e vê que tipo de proposta você pode apresentar dentro dos programas do Estado ou programas federais e que resolvam os problemas que a tua comunidade está pedindo solução. Eu vou dar alguns exemplos do que a gente está falando. Por exemplo, o governo federal publicou agora, recentemente, a Estratégia Brasileira para a Transformação Digital. Ela foi publicada agora, no dia 29 de abril, e uma das coisas importantes aqui é o seguinte: estão previstas nessa estratégia, entre as metas, está prevista a digitalização de 100% dos serviços públicos no âmbito federal e ações que simplifiquem a vida do cidadão também nos estados e municípios. O que quer dizer isso? O governo federal está assumindo um compromisso, está publicado no Diário Oficial, o decreto do presidente da República, um compromisso de até 2022, que é na metade do seu mandato, é o fim do mandato dele, mas é a metade do seu mandato. Na metade do seu mandato, os serviços públicos federais estarem digitalizados. E que essa estratégia de transformação digital brasileira está dando também respaldo e apoio para que os municípios, os estados façam a mesma coisa. Aí eu te pergunto, quantos serviços públicos do seu município poderiam estar ou ser digitalizados? E aí o cidadão acessar essas informações online pelo telefone, conseguir resolver uma série de problemas mais rapidamente, de forma muito mais barata, muito mais eficiente, muito mais transparente. Bom, o governo federal já assumiu esse compromisso, ele já está tocando. Então, de repente, você pode prometer na sua campanha que você vai inserir o seu município na estratégia brasileira de transformação digital para que o maior número possível de serviços públicos municipais sejam oferecidos ao cidadão sem que ele precise se deslocar, sem que ele precise ir até a prefeitura, que ele possa fazer tudo digitalmente. Não é fantástico? Bom, se você prometer isso, o governo federal já disse que tem a intenção de ajudar. E para isso, certamente vai ter recursos, vai ter meios para apoiar os municípios que querem caminhar nessa direção. Uma outra ideia. O governo estadual aqui no Paraná, isso aqui é uma informação da agência de notícias do governo do estado do Paraná. O governo está com um programa chamado Condomínio do Idoso. E aí está sendo colocado aqui que este programa foi mas agora está sendo ampliado para mais cidades. Bom, se o governo do estado já tem um programa para construir habitação para pessoas idosas de baixa renda, e no seu município tem uma lista de déficit habitacional, onde tem um monte de idoso precisando de casa, você já entendeu, né? Que se em vez de fazer casa para idoso, você resolver propor, entrar no programa do governo do estado de construir um condomínio para idosos, o problema estará sendo resolvido por um caminho diferente, mas com o compromisso do governo do estado de te ajudar. Porque você quer apoiar a proposta, a ideia que o governo do estado está fazendo, e aí você tem condição de apresentar este caminho. E, sinceramente falando, gente, não é uma questão aí de
de dizer, não, mas o governador está apoiando o outro candidato. Não tem problema. Isso não é problema. O governador é governador eleito de todos. Um programa que interessa, não tenha medo de propor, não. Mesmo que o governador esteja apoiando o outro, olha, nós temos intenção de fazer com que este programa do governo do Estado também seja um direito nosso, que a gente possa ter. E vai ser bom, principalmente, se o seu prefeito ainda não se alertou para isso, ele não se atentou para esse detalhe. Se ele tiver, ou o candidato do seu prefeito não tiver usado esse discurso, você sai na frente com essa proposta. Enfim, falando agora para encerrar sobre o Covid, Covid começou como uma crise de saúde, depois ela virou uma crise econômica, porque um monte de gente perdeu emprego, muitas empresas fecharam, algumas atividades não conseguiram retornar até agora, então ela virou também uma crise econômica, e também na cola virou uma crise política, porque alguns gestores tomaram uma atitude, outros tomaram outra, e aí os dois ficam brigando quem é que fez certo, quem fez errado, e aí fica aquela confusão, então virou uma crise embolada, uma crise sanitária, econômica e política ao mesmo tempo. E esta crise está promovendo transformações, ela está promovendo mudanças importantes na nossa vida, ela está exigindo que a gente tome algumas atitudes muito relevantes e que entenda quais os impactos que isso tem na nossa vida, como que nós vamos lidar com essa questão da Covid. E aí eu queria dizer para vocês o seguinte, a Covid vai produzir vários impactos. Por exemplo, novos conceitos, valores e sentido da vida. Mudança nos hábitos de consumo. As pessoas estão consumindo com mais responsabilidade, estão tomando o cuidado de não gastar errado. Está havendo uma reconfiguração do comércio, porque as lojas e os espaços não podem abrir mais com toda a capacidade que tinham antes. E também entrou o e-commerce nesse processo, o comércio eletrônico. E ele tem um impacto muito sério, muito relevante na vida das cidades, particularmente no orçamento das cidades. A saúde também, o atendimento à saúde, as consultas e as cirurgias eletivas foram canceladas, porém a telemedicina entrou no jogo. Hoje é possível fazer uma teleconsulta sem você sair de casa, ou se for uma consulta especializada, você pode ir num posto de saúde e será consultado remotamente por um especialista. E o home office. Hoje muita gente fazendo trabalho remoto. A educação virtual em todos os níveis, inclusive no fundamental. Os restaurantes que tiveram que se reinventar e vários outros negócios com o processo de delivery. Eventos culturais e técnicos que estão sofrendo muito ainda com esse processo de adaptação, impactos na mobilidade urbana, no mercado imobiliário, por conta de muita gente que está em home office que não vai voltar, não vai mais voltar para o escritório. E diante de tudo isso, a pergunta que a gente tem que fazer é a seguinte, nós, diante disso, vamos avançar ou vamos retroceder? Quando terminar a pandemia, a gente vai para frente ou vai para trás? O que eu quero dizer com isso? Nós vamos saber, na sequência, se a gente vai avançar, aproveitando as mudanças, a tecnologia, as coisas que foram colocadas no nosso colo, os avanços do futuro, ou a gente vai voltar a fazer as coisas como elas eram antes. E aí é um retrocesso. Aí você está perdendo o bonde da história. E neste momento você precisa se lembrar de uma frase que eu quero compartilhar com vocês aqui do Pablo Neruda, o escritor Pablo Neruda. Ele diz assim, você é livre para fazer as suas escolhas, mas será prisioneiro das consequências daquilo que você escolheu. Então, a gente precisa olhar para esse cenário da Covid-19 e ver de que maneira nós vamos propor que a nossa cidade saia desse turbilhão na hora que efetivamente ele passar. E também lembrar que a onda da tecnologia, seja na saúde, na educação, na medicina, essa onda já chegou. A transformação digital está aí. E a pergunta é,
Nós vamos surfar na onda ou nós vamos engolir água? Essa é a pergunta. Como vai ser no seu município? Seu município está preparado para aproveitar todo esse processo de transformação que a Covid nos apresentou, ou ele vai engolir água? E aí eu termino, gente, com uma frase do grande Henry Ford, que eu espero que sirva para você como reflexão. Uma vez, o Henry Ford, o grande transformador do mundo automobilístico, da revolução industrial, da fabricação em série, um dia ele andando pela sua fábrica de automóveis, viu um jovem, prestou atenção naquele jovem, todo dia ele ficava de olho naquele jovem, um dia ele chamou aquele rapaz e falou assim para ele: eu estou te convidando para ser o supervisor da linha de produção. E o rapaz jovem ainda, na frente do grande empresário Henry Ford, ficou assustado e disse assim: mas o senhor acha que eu consigo? E eu queria dizer isso para você, que é candidato, que é candidata. Se você está com alguma dúvida, será no que Henry Ford respondeu para aquele moço? Se você é capaz ou se você não é capaz, nos dois casos, você tem toda a razão. Então, não duvide de você mesmo. Se você é capaz ou se você não é capaz, você tem razão. Então, se já veio até aqui, já registrou a sua candidatura, já está no jogo, vai até o fim e vai para ganhar. Com uma proposta consistente, com uma relação com a comunidade que efetivamente possa ser transformadora para a sua cidade. Obrigado. Amanhã a gente vai se ver de novo. E agora, se tiver alguma pergunta, estou aqui para tentar responder. Temos sim, temos algumas perguntas. Lembrando para o pessoal que quiser fazer perguntas, vocês façam, por favor, aqui no chat. Passa o mouse na parte de baixo da tela, vai aparecer o balão do bate-papo. Vocês podem mandar a pergunta por lá. Importante falar de onde está falando. A gente tem a pergunta da Fátima Marinho, que é candidata a vereadora em Lauro de Freitas, na Bahia. Ela diz: gostaria de saber se existem algumas palavras-chave na hora de elaborar um discurso. Existem, Silvio? Olha, eu creio que sim. Eu acredito que sim. E entre essas palavras-chave, eu diria que o que você precisa efetivamente é conquistar confiança. Então, afirmar às pessoas que podem confiar em você, a meu ver, é fundamental. E também ter a humildade de reconhecer ou admitir que você não sabe tudo, mas que por compromisso com as pessoas você vai se empenhar com aquilo que é efetivamente necessário que você entenda e aprenda. E eu diria que é fundamental você ter a humildade de reconhecer e admitir, e eu sempre fiz isso e entendo que é a maneira correta de conduzir esse processo, de que a missão de servir a população é uma missão divina. A autoridade é concedida por Deus, não há autoridade sem a permissão de Deus. E que você vai buscar realmente a bênção, a inspiração e a orientação de Deus. Não tenha vergonha de assumir isso, não. Porque isto vai te identificar com muita gente que espera votar em alguém que seja temente a Deus, porque de Deus a gente não esconde nada. E se a pessoa é temente a Deus, também não há porquê, durante o seu processo de gestão, esconder alguma coisa do cidadão. Certo. Temos aqui também a Juliana, de Brasília, diz: boa noite. O senhor falou que a pandemia atrapalhou o contato com as comunidades. O que fazer, então? Quais as possibilidades, já que a campanha já começou? Bem, a pandemia, de fato, efetivamente, ela limitou um pouco esse relacionamento.
Neste momento, nos resta uma utilização inteligente e efetiva das redes sociais, mas não descarte as reuniões, não descarte as visitas em empresas, em organizações ou lugares onde você possa ter esse diálogo. O olho no olho e a oportunidade de ouvir as pessoas, de apertar a mão, mas não está impossível. Não está impossível. Então, organize uma agenda que te permita visitar empresas, visitar pessoas, reuniões, como eu disse que comecei a fazer na campanha, embora não tinha pandemia, mas nada impede que alguém reúna na garagem da sua casa algumas pessoas da vizinhança, do bairro, algumas lideranças interessantes que possam estabelecer aquele diálogo construtivo, informativo e, acima de tudo, multiplicador. Você não vai conseguir falar com todo mundo, então você precisa de conquistar pessoas que falem por você. Ótimo. Lembrando que sobre essa questão do uso da tecnologia vai ser um subtema específico da quinta-feira, não é isso, Silvio? Isso, que exatamente. É usando a tecnologia na campanha. Tá. A gente tem aqui a Elinete Torres, ela fala de Fortaleza, no Ceará. Boa noite, gostaria de saber se realizar reuniões via Zoom com eleitores para um tipo de bate-papo com a candidata, tipo uma mesa redonda. O senhor recomenda esse tipo de utilização? Olha, Eliette, eu recomendo tudo que você puder fazer para ouvir e fortalecer o seu diálogo e transmitir para as pessoas aquilo que você está se propondo a fazer. O Zoom e as outras ferramentas, as outras plataformas de reunião, são uma ferramenta muito poderosa que as pessoas estão acostumadas agora a usar. Elas já existiam antes da pandemia, mas as pessoas não estavam acostumadas a usar. Hoje é muito comum as pessoas usarem isso. Então, é melhor você ter essa oportunidade do que ficar distante, completamente distante dos seus potenciais eleitores. Então, use sim, aproveite essa e outras ferramentas, faça o maior número possível de contatos, de lives, de encontros que você puder, usando, obviamente, a tecnologia como uma alternativa nesse momento de pandemia. Agora, Silvio, sobre reuniões presenciais, a Fabiana Silva, que é de Ponta Grossa, no Paraná, ela está fazendo uma sugestão sobre o início de atividades de rua, né, que seria usando álcool gel. O que você pode falar sobre isso, Silvio? Sobre quais recomendações para se fazer uma reunião presencial para que isso não seja usado, de uma certa forma, ou pela mídia ou pelos opositores? Quais os protocolos aí? O que você recomenda em relação a isso? Olha, o protocolo é o protocolo recomendado pela Secretaria de Saúde. A utilização da máscara e do álcool gel é fundamental, dentro dos limites que a Prefeitura autorizou do número de pessoas. É claro que se a Prefeitura autorizou 100 pessoas, mas você vai reunir na garagem de uma casa, não dá para ser 100 pessoas, então tem que ter esse bom senso. E aí tem que ter também uma certa tranquilidade, Fabiana, de não se deixar intimidar, porque os outros vão falar sempre. Às vezes tem candidato que não tem discurso, ele não tem consistência, não tem conteúdo, a única coisa que resta para ele subir é pisando nos outros, e não tem outro jeito. Então, isso é comum, isso vai acontecer sempre, mas não se permita intimidar. Tome as providências, cumpra os protocolos, faça as reuniões, converse com as pessoas, consolide o seu relacionamento, consolide o seu discurso. Isso vai ser mais importante do que, eventualmente, você poderá perder porque alguém falou A, B, C ou D, principalmente se não for verdade. Certo. Bom, a Elinete também fez uma outra intervenção aqui, que é nessa parte final, que você estava falando sobre o fato dos candidatos terem chegado até aqui, registrado suas campanhas. Ela colocou que é isso mesmo, né? Don't stop believing, não deixe de acreditar. Então, qual a mensagem final que você deixa para os nossos
alunos, candidatos, Silvio? Eu quero só reafirmar essa que está aí no quadro. Essa, vamos botar de novo na tela para vocês. Você veio até aqui porque achava que podia, que queria, que tinha vontade de colaborar. A campanha vai ser difícil, vai ser cansativa, vai ser exaustiva, vai custar dinheiro, mas não desista agora. Vá até o fim. Se você é capaz, ou se você não é capaz, você tem razão. Então, seja capaz. E vai contar com o apoio daqueles que efetivamente acreditam na sua sinceridade, no seu desejo de construir uma comunidade melhor aí na sua cidade. Boa sorte. Que Deus te inspire e abençoe a cada um de vocês que estão participando desse importante processo de transformação que é a campanha política. A gente se vê amanhã, lembrando que amanhã nós vamos falar de política partidária e política pública. Amanhã nós vamos falar de governança colaborativa, que é muito importante, e vamos falar também sobre fontes de recursos, onde que a gente pode buscar recursos, não para a campanha, mas para cumprir os compromissos que eventualmente você faça agora, nesse período eleitoral. A gente se vê amanhã. Certo, queria agradecer então ao Silvio Barros, a todos os participantes, em nome do presidente da Fundação Milton Campos, Covatti Filho, e do presidente nacional do Progressistas, Ciro Nogueira. Uma boa noite a todos e até amanhã.